Então eu estava observando que todos eles transformaram suas vidas. Porque muitas pessoas hoje que já tiveram uma experiência do novo nascimento, começou a crescer, Deus começou a tratar e pararam no. Então eu estava observando que todos eles transformaram suas vidas. Porque muitas pessoas hoje que já tiveram uma experiência do novo nascimento, começou a crescer, Deus começou a tratar e pararam no tempo. Porque não estão seguindo a Deus com o coração arrependido, com o coração sensível às palavras que são ministradas. Não vai dar para estudar sobre todos eles, mas o primeiro que eu vou estudar aqui hoje com vocês é no livro de Gênesis, capítulo 28. Precisamos seguir a Deus, ou eu posso dizer, seguindo a Deus com o coração arrependido, pode ter certeza que você vai desempenhar um papel muito lindo para Deus. Agora, se você não tiver um coração sensível, aberto para o arrependimento, querido, vai ser um atraso de vida. Você vai ver outras pessoas vencer pecado, vencer medo, ansiedade, vencer momentos difíceis na família e superando. Vai ver, contando testemunho daqui e da acolá. Mas você não vai provar disso se você não dilatar o seu coração para as coisas de Deus. Derreter o seu coração não para que o inimigo fala, mas derreter o seu coração para o que Deus ele fala. O coração de Davi se dilatou, ele estava cego no pecado, no desejo carnal. Quando que veio aquele profeta lá e começou a dizer: Davi, tal, um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobre que morava perto dele, Davi. Não tinha nenhuma, só uma única ovelhinha que ele cuidava com todo amor. Vindo um amigo, para esse homem muito rico que tinha muitas ovelhas, em vez de ele pegar das suas multidões das ovelhas, ele foi lá e pegou a única daquele pobre homem que ele amava, que ele cuidava. Davi, você como rei, você tem que julgar. Você vai deixar isso à toa, Davi? Não! Trata que eu vou matar esse homem. A ira de Davi acendeu. Que homem mau! Esse homem não é ser humano, traga ele aqui. O profeta olhou e disse: esse homem é você. Eita, meu Deus, aquela palavra foi como espada. Você está vendo como nós somos, irmãos? Ligeiros para ver a falha do próximo, os erros alheios, os setores que se o marido precisa mudar, o filho precisa mudar, o seu pastor precisa mudar, ou tantas outras coisas precisam mudar. Mas não somos tão ágeis para perceber no que nós precisamos mudar. Esse homem é você. O coração dele se dilatou ali. Ele estava sendo iludido pelos desejos, pelos prazeres lá com Betseba. E naquele momento veio a palavra Deus, céu, comunhão. E naquele momento ele abaixou a cabeça, quase que ia morrer, mas ele disse: Senhor, não, retire de mim o teu Espírito Santo. O que foi que eu fiz? Não retire de mim, Senhor. Aconteça tudo que tenha que acontecer, mas não retire de mim o teu. Eu não quero perder, eu não quero me afastar de ti para sempre, Senhor. Se arrependeu, mas foi de coração. O que ele semeou, ele colheu, mas a comunhão e o zelo aumentou.
pelo Senhor. Continuou sendo ainda um homem segundo o coração. Ainda deu conselho para Salomão para ser como o pai, Davi. Seguindo a Deus com o coração arrependido. Vamos ver aqui no capítulo 28. Opa, me perdoe, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu errei. Não. 28 mesmo. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira. Não, me perdoe. Eu tenho que ler a parte da visão no versículo 10, aí já estou pulando. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, te darei a ti a tua senha. Então era um sonho dirigido, não era um sonho porque comeu demais. Tem sonhos que são do nosso coração, são da nossa mente. O inimigo coloca sonhos também, desejos, mas tem sonhos que são colocados diretamente pelo Senhor. E quando é do Senhor, há confirmação e não há perturbação. Não há perturbação. Deus não é Deus de confusão. Então, se tem alguma coisa, algum sonho que está atrapalhando, repreenda em nome de Jesus. Mas esse sonho falou do nome do avô, o nome do pai Isaque, e ele estava deitado ali e ele teve um sonho: essa terra que você está, eu te darei. E aí ele começou o quê? Ouvir muitas coisas. No versículo 14: a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que? O que? Tenho dito. Pare um pouquinho. Ele ouviu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, de um Deus que ainda ele não tinha tido uma experiência. Seu pai já tinha tido uma experiência com Deus, que era Isaque. O seu avô, que recebeu uma promessa, já tinha tido, mas ele não tinha. Ele vivia uma vida desregrada. Não, Jacó estava o que não só? Não estava. Ninguém vai receber, ou seja, a salvação por outro. Por exemplo, eu estou procurando me santificar, buscar a Deus, ter a minha própria comunhão, mas não é só porque eu estou buscando o que é a Deus, a comunhão, não significa que os meus filhos vai ter o que é a mesma comunhão, a menos que ele tem a sua própria experiência com Deus e tome suas próprias decisões. Então não é para orar por eles? Claro que é para orar, justamente para isso, para que eles possam ter a sua própria experiência com Deus, seu próprio encontro com Deus. Mas cada um tem que ter sua própria experiência com o Senhor. Quando Deus manda a gente orar por todos os homens, ele fala lá na frente: é para que todos venham ao conhecimento da verdade, venham ao conhecimento. Nem olhar para a vida deles, mudou assim, já foi salvo, já vai para o céu. Não vai não. A gente vai orar por todos os homens, para que eles dilatem o coração, abram o coração e tenham o seu próprio encontro com o Senhor.
E ele vivia aqui uma vida lá de esperteza. Jacó teve que sair às pressas aqui para casa do seu tio Labão, não sabia se iria chegar, estava com medo, estava sem comida, estava sem veste, ia somente com a roupa do corpo. E ele deitou e teve esse sonho, com a escada, o que? Da terra até o céu. E lá o anjo, ou seja, Deus, ele falou com ele, que era o Deus do pai dele, de Abraão, de Isaac. O Deus que estaria com ele, começou a falar o que? Maravilhosas promessas, que ele falou que iria acontecer. Só falou vitória para esse homem que não estava vivendo uma vida ainda que estava agradando a Deus. Quando Deus chamou você para ser um cristão, acredito que você não estava vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Você não estava fazendo a mil maravilhas com você, mas Ele veio e prometeu mudar. E eu digo para você, sem conhecer profundamente a sua vida, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E Deus falou todas as coisas maravilhosas. Irmão, o que é que nós temos feito das maravilhas que Deus tem dito, que quer ainda concretizar na nossa vida? O que é que a gente tem feito? Com aquilo também que Ele já fez. Filho meu, não se esqueça dos meus benefícios. O que é que a gente tem feito? Por que você está pensando que é só vir a pregação falar e você às vezes sente que às vezes a palavra está se dirigindo para você? Não está nada bem, mas você sente que Deus, Ele está falando com você. E vai acontecer isso. Deus disse que vai me honrar para Ele. Calma. Ele dá a palavra para nós. Ele diz o plano dele, o que para nós. E observa a nossa atitude após receber aquela palavra. Pois Ele deseja que nós nos enquadremos no padrão, para que isso venha a acontecer, para que Ele possa realizar isso. Mas mesmo assim a gente às vezes o que? Até no pecado, até a gente o que? Andando não corretamente o que com Ele vem e fala isso para nós. O casamento se desandou foi por causa da nossa falta de sabedoria, mas Ele promete o que? Mudar a situação, mudar, reverter a história. Peraí, é para observar você, a sua atitude. E Ele observa e vê que muitas pessoas faz isso aqui, ó. Depois que Ele disse tudo aquilo. Versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E o quê? Olha para aí. E eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de... E esta é a porta do... O que foi isso? Reconhecimento. Que coisa boa. Peraí. Isso não é tudo. Ele reconheceu. Às vezes você reconhece quando o Senhor está falando e querendo algo de você. Que Deus maravilhoso. Falou comigo, falou fundo. E depois, às vezes nós reconhecemos. Ele fala quando estamos fracos, frios. Está falando sempre que a gente que não está lendo a Bíblia como Ele deseja que a gente lê, não está orando como às vezes o que a gente precisa, e é necessário e fundamental que a gente ore, e a gente reconhece. Jacó reconheceu. Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Acontece isso com você, irmão? Meu Deus do céu, eu não falei com ninguém. E Deus está trazendo o que? Tudo. Oi, irmão. Peraí. Ele deu a palavra e está te observando. Pronto, até então, se reconheceu, é um primeiro passo. Mas se não tiver o segundo, querido,
Ele não pode cumprir aquelas coisas lindas e maravilhosas que Ele prometeu na Bíblia para você, de transformações, de tudo. Te darei essa terra, te darei isso. Eu não sei o que Ele te prometeu, o que é que Ele tem colocado no seu coração. Mas se você não fizer a segunda parte, não tem negócio assim, reconhecer, Deus está nesse lugar e sua vida mudou. Não, pastor. Não. Ele espera o arrependimento. Espera que a gente olhe o que para nós. Jesus não era pecador não, querido. Mas as pessoas dizem que Jesus era pecador porque entrou na casa de Zaqueu. Todo mundo metia o pau abertamente, ladrão. E Jesus não tocou nem nesse assunto. Mas disse: eu vou ficar na sua casa hoje. E ali começou o que? A pregar o que? A palavra de Deus, o amor. Mas não fique pensando que Deus estava concordando com toda a vida que ele estava vivendo. Não. Deus esperava algo dele. E ele correspondeu o que Deus queria. Interrompeu Jesus, disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou metade do que eu adquiri, Senhor, que não é, eu vou dar aos pobres. E seguiu a Deus com o coração totalmente arrependido. Deus não atacou ele, mas deu as palavras. Talvez só falou, as palavras ali de amor. E ele caiu na real. Crente, vamos cair na real. Deus tem sido muito bom conosco, viu? A gente poderia estar na lama, na mendigância. Quantas pecadas a gente praticou mesmo depois de aceitar Jesus. E olha como está a nossa vida ainda. Não vamos brincar. Deus é muito santo, é muito misericordioso. É a misericórdia do Senhor a causa de nós não sermos fulminados. Tem esse negócio, eu não mereço isso. Não tem esse negócio não, meu irmão. Porque se for por merecimento, não vai escapar um. Ele verdadeiramente é um Deus de misericórdia. Vamos cair na real. Zaqueu caiu. E agora o que? Se arrependeu. Ele começou a ver quem ele era diante de um Deus tão lindo, santo e amoroso. E ele decidiu mudar de vida. Tem pessoas que ouvem as palavras de amor de Jesus. Jesus quer operar em todas as áreas da vida e tem até começado mesmo sem você merecer. Mas não cai na real, não muda. Alguns continuam roubando a Deus no dia das ofertas, mas não falta o pão de cada dia, o arroz, o feijão, para você se alimentar, veste. Mas não muda. Tem uma família, tem um teto para morar, mas continua com a ingratidão. Tem uma igreja para congregar, tem uma Bíblia para meditar, mas a ingratidão é demais. Não tem prazer de ler. Não sabe o que é que aconteceu, não sabe a história da igreja, que desde que Jesus, ele morreu, foi o primeiro sangue derramado. O que é que o inimigo fez para tentar destruir, fulminar isso aqui, da face da terra? Foi muito sangue derramado, bilhões de litros derramado para chegar a isso aqui. Deus levantou muitos homens, Martinho Lutero, os outros que o inimigo queria arrancar o pescoço, muitos que você não conhece, mas chegou a vontade de Deus na nossa mão. E o nosso Brasil ainda tem livre acesso para a gente, porque até chegar na esquina, se a gente quiser ir ler. Tem países que ainda não. Tem uma folha dessa daqui. Tem países que os missionários estão lá na prisão e as esposas fazem pão. E dentro do pão, elas pegam páginas da Bíblia e fazem assim, coloca lá dentro do pão. E quando vai levar lá, para eles ter pelo menos uma página, para eles lerem, se alimentarem, glorificar a Deus, crescer e ter comunhão com Deus. Está vendo que o missionário que foi preso, que a esposa implorou para levar um travesseiro para ele. Um travesseiro para ele.
Os homens permitiram. Só que o que o soldado da prisão, quando chegou lá, pegou o travesseiro e foi para ele dormir. Mas dentro do travesseiro tinha o que? Uma caneta, umas folhas de papel e umas folhas da Bíblia, para ele traduzir para o povo daquela nação ali. E agora, o inimigo que pegou e aproveitou. Aí a mulher fez o quê? Fez outro melhor do que aquele que o soldado pegou. E o soldado que viu aquele o quê? Melhor, que ela trouxe novamente para o marido, deu o velho para ela, ou seja, o que era mais inferior, e ficou com o melhor. E aí ele abriu o travesseiro e ali começou na prisão vários anos. Traduzia a palavra de Deus para aquela nação, a Bíblia. Você vê que luta é. Hoje a gente tem isso aqui, meu irmão, não dá valor, não medita, não lagrimeja o que os nossos olhos, não sente Deus falar conosco. Continuamos no pecado, nosso coração não amolece quando lê isso aqui ou ouve. E tem que acontecer. É a única forma de a nossa vida mudar. Sua vida não mudou quando você aceita Jesus como meu Salvador. Foi para o céu? Foi nada. Você precisa ser edificado, fortalecida. Às vezes o nosso coração ainda está cheio. Sua salvação foi verdadeira, mas ainda tem um orgulho para Deus trabalhar. Tem a falta de sabedoria. Ali somos prepotentes ainda. E o que Deus quer trabalhar em tudo isso, para a gente seguir a Deus com o coração arrependido e ver Deus agindo poderosamente não só na nossa vida, mas na vida de quem estiver ao nosso redor ou aonde nós formos. Não só reconheça, querido, que Deus verdadeiramente existe, que Ele está aqui também nessa humilde congregação, ou Deus tem usado o que o pastor Fábio, mas o que Deus Ele quer para mudar as nossas vidas, o que Ele está esperando é isso aqui. No versículo 18, ainda de Gênesis: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Tem pessoas que demoram depois que Deus fala. Deus está falando, ela sabe que Deus está falando, mas a pessoa que não abre o coração agora para o que obedecer. Nós precisamos seguir a Deus com o coração arrependido. Maria Madalena passou o fio de morrer. A pedra já estava já. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Os homens saíram. Mulher, cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor. Já foram. Nem eu te acuso, mas ó, vá e mude de vida. E Deus sabe quem quer mudar de vida. Às vezes não tem forças, mas sabe. Por isso que eu gosto desse louvor, a parte que eu mais gosto. Se tu olhar o Senhor para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho. Tem pessoas que ouvem uma pregação e têm vontade de mudar pela pregação da palavra. Tem outros que está levando somente para o lado religioso. Não, estou ouvindo, que importa o que eu estou ouvindo. Não, o que importa é você se levantar. Se está na fornicação, ouvir a palavra contra a fornicação e não fornicar mais. Se está roubando a Deus no dízimo nas ofertas, ouvir a mensagem que tem que ser fiel, ajudar o que é a obra do Senhor e o que é mudar e ser. Não olhar para suas finanças, para suas dívidas e obedecer. É se levantar. Isso que vai mudar, querido, e vai nos fazer com que Deus cumpra o que Ele prometeu, como prometeu para Jacó. Olha, vou te dar essa terra aí, ó, você será grande, viu? Você está indo até agora, mas um dia eu vou fazer você voltar, ó, bem abastecido, rico, para a casa do seu pai. Não se preocupe, eu estou contigo. Que coisa maravilhosa. Tem pessoas que ouvem isso, amém, Senhor, e não seguem a Deus com o coração quebrantado, arrependido. E o tempo se passa, cadê, Senhor, o que o Senhor prometeu? E você? E você? Fez o quê? Zaqueu seguiu a Deus com o coração arrependido. Davi, eu falei aqui, Jacó estava o que tendo a experiência de arrependimento dele.
Não estava o quê? Tentando se encostar na unção do pai, não, Abraão, do avô Abraão, do pai Isaac, não. Ele está aqui. E chamou o nome daquele lugar, no versículo 19, Betel. Porém o nome daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Olha para aí, não era ainda. Para Deus ele era, estava ali o que protegendo ele aonde ele estava, mas ele não fez de Deus o seu Deus. Ele não fez. Se aceitou Jesus, se tornou filho de Deus. Viva, vamos procurar se esforçar a viver como filhos de Deus. Compromisso, querido. Ele decidiu ali agora a fazer o seu próprio compromisso. O Senhor será o meu Deus, que já era de Abraão, já era o Deus de Isaac. Agora a decisão é de Jacó. E ele estava tomando a decisão aqui. E não tem esse negócio agora, isso aqui no caso não é para nós, não. Não tem esse negócio, então vou fazer um voto. Se ele cumprir, ele será bendito. Não tem isso não. Que ele já entregou Jesus Cristo, já morreu por nós, já nos deu a salvação. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, ele já nos deu, amém? Então você não tem mais que pedir prova para ele. Ele quer você, ele ama você, ele chamou você, diga amém, Jesus. No caso aqui, ele não tinha tido uma experiência com Deus. Jesus não tinha vindo aí, prometido tudo que nós sabemos. Então ele teve que fazer o que é isso? Ele fez isso e disse: o Senhor será o meu Deus. E ele continuou aqui falando, né? O Senhor será o meu Deus, e esta é a pedra que eu tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Abraão deu dízimo ao Melquisedeque. Isaac também foi um belo dizimista. Ele não dava as primícias para Deus. Dízimo não só é também o que não se representa, o que o dízimo e oferta, mas era um homem que dava as primícias para Deus, de oração, do seu dia, do seu tempo, tantas outras coisas. Eu serei, irmão, eu não posso prosseguir muito porque eu sou muito limitado nas palavras, mas Deus está falando que o coração. Se você for pegar a vida de Jacó depois daí, meu Deus, ele verdadeiramente seguiu a Deus agora com o coração arrependido. Deus chegou para ele, só falou só vitória, mas não falou: rapaz, você para de ficar vivendo essa vida aí, tá? Então, olha aí, seu pai me buscou, só isso, agora só você que está aí ainda com essa vida ainda, filho. Não, Deus não precisou nem falar isso para ele. Ele viu ali, meu irmão, o amor, a bondade, sabia que Deus estava ali protegendo ele, mesmo sem ele dar lugar. Agora ele queria dar lugar para Deus. Não, esse Deus é muito lindo, querido, esse Deus é muito lindo, Ele te ama, Ele tem te protegido, dado livramento. Está na hora de a gente consertar a nossa vida, colocar a nossa vida diante do altar, seguir a Deus com o coração arrependido. Paulo dizia que servia a Deus. O Saulo saía arregaçando, é porque eles pensavam que o cristianismo era de enganadores, eles eram uma seita, e ali o que dizer que estava seguindo o que a Deus. Não, quando Jesus apareceu para ele viu o pecado dele, ele se levantou, ainda cego, mas mesmo cego, decidiu a seguir a Jesus com o coração arrependido. Vai para Damasco. Entrou em Damasco. Fica em oração e jejum. Ficou em oração e jejum. E dali por diante, se tornou o maior homem. Mais usado até do que os apóstolos. Pedro, João, Tiago, tudo. O mais usado de todos os homens. Lá na frente foi até usado para exortar Pedro. Teve suas falhas também? Teve, mas foi um homem surpreendente, porque seguiu o coração, seguiu a Deus com o coração arrependido. Irmão, todos nós precisamos abrir o nosso coração e deixar a palavra
de Deus mudar as nossas vidas. Muitas das vezes, quando lemos a Bíblia, a palavra tem que nos contristar. Não, pastor, a palavra de Deus é para me alegrar, pastor. Que palavra é essa? Sim, vamos lá para Coríntios, por gentileza. Que aí você vai ver. Coríntios, deixa eu procurar aqui. 2 Coríntios, capítulo 7. Segundo Coríntios, capítulo 7. Nós precisamos ser contristados algumas vezes segundo Deus. Mas não, estamos indo no momento que não é para rir. No versículo 7, né, a Bíblia começa dizendo, não, vamos ler 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado, com o que? Com a minha carta, né? Ele foi lá usado por Deus para falar a verdade lá para aqueles irmãos. Não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. A carta de Paulo entristeceu aquele povo por pouco tempo. Às vezes isso acontece no momento de uma palavra de um culto, sabia? E já aconteceu comigo e acontece. Porque Deus, ele conhece o coração do homem, e às vezes a palavra vem sim. E nós não sabemos, entendemos que nós não estamos daquela forma que nós imaginávamos que estaríamos. E a palavra bate em cima, às vezes do pecado, ou das nossas falhas, e aquilo nos entristece. É sobre isso que Paulo está falando. E aquela carta ali, eles pensavam que ouvia outras coisas. Um elogio, vocês estão firmes na fé, fica firme, Deus tem coisas para vocês. Não. Ele mandou a carta falando ali o que é verdade. Ele disse que não se arrependia, mas outrora ele depois se arrependeu. Meu Deus, será que... Mas ele disse, não me arrependo de ter contristado vocês, ainda que seja por pouco tempo. Aí eu fiquei dizendo, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu comecei lendo aqui, eu me maravilhei no versículo 9 e 10. Agora folgo, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o quê? Para o arrependimento. Foi para a melhora. Pedro estava muito alegre, irmão. Todo mundo vai abandonar Jesus, não vou ficar firme. Olha, o galo vai cantar, você vai me negar. Que nada, Senhor, eu sou fiel, eu te amo. Jesus olhou para ele com aquele olhar sereno. Penetrou no coração de Pedro. Ele saiu e chorou. Ele se contristou, é isso aí. Segundo a Bíblia diz que ele chorou amargamente, vendo a pobreza da alma dele, que a palavra dele, comparada à palavra de Deus, não era nada. Foi ali que foi acontecendo que a mudança, foi ali que Pedro foi sendo formado, a personalidade de uma pessoa de Deus foi sendo formada. É isso que Deus quer de nós. Amém, querido? É isso que Deus quer. Nós ouvimos, está aqui, né? Estamos no pecado, roubando, na fornicação, aquela coisa, e a Bíblia vende. Nós estamos cumprindo nosso papel de religioso aqui. Não, meu irmão. Algumas vezes nós temos que ser para o arrependimento. Vamos lá, depois do ponto e vírgula. Pois foste contristado segundo Deus.
Você está pensando que Deus está sendo mal quando Ele falou? Você já viu uma passagem assim? Converta a vossa alegria em pranto? Quem já viu na Bíblia? É a respeito disso, querido. Que essa pessoa que está totalmente enganada aqui na vida, seguindo seus próprios caminhos, fazendo suas próprias decisões, caminhos. Isso a pessoa tem que mudar. A pessoa tem que mudar, senão Deus não vai poder agir na vida daquela pessoa. E aí acontece. Poderia o que mudar só com ela ouvindo a palavra de Deus. Deus falou para Pedro, é mesmo, Senhor, eu vou negar o Senhor? O Senhor sabe mesmo, então me perdoa, tirou essa palavra. Então me perdoa, me ajuda para que eu não negue o Senhor. Mas não, ele insistiu. Teve que se contristar. Mas ali foi para o arrependimento. E ele se arrependeu ali. De todo o coração. Nós também temos que nos arrepender, querido. Se arrependa, minha irmã. Você está fazendo ali o que? Todos nós pecamos, sim, mas estamos fazendo algo intrigante mesmo e nós não estamos parando. Estou falando de uma tentação, queda, e depois a pessoa se levanta e luta para não fazer mais. É de algo corriqueiro, constante, que está impedindo as maravilhas de Deus acontecer na sua vida. Seu ministério está amarrado. É por isso que lê a Bíblia e não entende nada. Não tem prazer de ler as escrituras, não vê Deus falando com você. É por isso que ora e os céus se fecham, uma parede de demônio em cima de você impede as suas orações de subir. E essa parede tem que romper. E quando a gente segue a Deus com o coração arrependido, Deus rompe barreiras, quebra grilhões, para dar vitória ao povo seu. Nós lemos aqui, foi conquistado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera o que, querido? Que Deus fala a verdade, Deus não é falso, não. A gente sabe de erro de pessoas. Tá bom, não é para jogar assim fora de hora, mas às vezes Deus manda o que a gente orientar e falar, mas a gente não fala para não magoar. Deus não. Deus mostra. Mostrou os pecados do servo de Deus ali, ó, que todo mundo admirava. Aqui na Bíblia, Deus não escondeu o pecado de Davi. Não escondeu. A mãe diz que ama e fica cobertando aqui os erros. Não, meu filho é um santo, é? Isso não é amor não, meu irmão. Não coberta não. Ame-os, mas não acoberte. Na hora de chegar junto, chegue. Mente lá diante do advogado para o filho não ser preso. Para o meu filho não ser preso, às vezes seria melhor que ele fosse preso, sabia? Tem mãe que não gosta de ouvir isso. Pastor, ele está encontrando sua cobertura, vai continuar na bandidagem e agora o quê? Não vai nem para a polícia, vai morrer logo. Às vezes a gente deveria deixar Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Precisamos ter fé em Deus. Que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos seguir a Deus com o coração arrependido. Precisamos. Ezequias ainda estava seguindo a Deus, mas não com o coração arrependido. Se prepara porque tu vai morrer e não vai viver. Ele colocou a cara na parede. Deus ouviu a oração e ele não morreu. Morreu porque tem que morrer, né? Mas não naquela época que Deus ele falou. Tá vendo que é amor de Deus? Se a gente abrir o coração, querido, e começar a ouvir as palavras, deixar a palavra mudar nossas vidas, pode ter certeza, o céu vai se abrir para nós. Mulher, você vai ter a sabedoria de Deus para ganhar na sua família, ganhar outras pessoas, sua vida será impactada. Mas se a gente segue a Deus com o coração duro, tipo
pedaço de pedra, nada muda. Nada vai mudar na nossa vida. A gente vai ser essas mesmas pessoas e se arriscar até perder a salvação. Deus não quer que a gente perca a nossa salvação, não, querido. Deus não quer que a gente perca a nossa salvação. Foi Deus que chamou de verdade. Pastor, mas eu estou no erro. Então se levanta, como Jacó. Eu vou melhorar, Senhor. O Senhor será o meu Deus, viu? E veja a vida dele. A vida dele mudou. Aí o que eu fiquei olhando agora, título por título. E chegou em Harã. Olha, uma benção, que ele achou que não ia chegar. E encontrou-se com Raquel, com sua futura e maravilhosa esposa. O tio Labão, ele começou a trabalhar, começou a enganar ele, mas Deus honrou ele no trabalho. Se tornou milionário. Foi para a terra, mas todas essas batalhas, essas bênçãos aí, mas também com muita luta. Foi agora milionário que para casa. Quando pensar que não recebia notícia, vai vir aí, ó, tá vindo seu irmão com 400 homens para acabar com você. Aí, o medo bateu, mas ele orou. E Deus o que? Honrou. Em vez de o que? De matar, eles se abraçaram. E foi bênção atrás de bênção. E a palavra de Deus, que Deus prometeu, ele cumpriu. Porque também ele seguiu a Deus com o coração arrependido, não sendo mesmo Jacó. Até mudou o nome dele de Jacó para Israel. Vamos, irmão, vamos abrir o nosso coração para Deus. Vamos seguir a Deus com o coração verdadeiramente arrependido. Vamos estar do lado de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso que Deus quer de nós. Eu poderia falar de muitos homens aqui, mas hoje eu só falei só de Jacó. E também eu fiz a seleção de homens aqui que não seguiram a Deus com o coração arrependido. Teve oportunidade, mas não teve. Um deles foi Saul. Se arrependia lá com Davi, o que fazia, o que eu dei para ele. Me perdoe por tentar te matar, mas outrora estava dando aqui lugar ao diabo e querendo matar de novo. Outro homem, Caim. Quem está triste o teu semblante, o teu coração? Olha, se fizer o bem será aceito, mas se não fizer, o pecado já está à porta. Só ficava olhando lá o que o irmão lá. Alegre por ter agradado a Deus, que quem agrada a Deus, as coisas fluem. A pessoa faz tudo com alegria, o patrão está até lá fazendo coisa errada, a pessoa está lá, ela vence. Porque está com o coração com Deus. Foi lá e matou o irmão. Tem irmão na igreja que só fica com ressentimento, com mágoa da família, com mágoa da igreja, com mágoa de outras coisas, com mágoa de administração passada. Limpa o seu coração, porque senão Deus não pode operar e nem no céu você vai entrar. Porque quem não perdoa o que é o próximo, não será o que é perdoado. Siga Deus com o coração arrependido. Peça perdão por quem você deve pedir. Mas vai ser muita vergonha, tá vendo? O orgulho está aí. Não quer passar o que é um vexame, uma vergonha para agradar a Deus. Jesus passou todo o vexame. Cadê, rei? Desce da cruz aí agora. Cadê? Botou a roupa de púrpura dele lá e começaram a dar paulada, cuspir. Cadê o rei? Ô, meu rei! Jesus calado. Caladinho. E ele não era como nós. Ele caladinho. Não era orgulhoso, não. Precisamos vencer o orgulho. Qualquer pecado nos afasta de Deus, mas depois a gente pode voltar. Deus sempre provoca situações para a gente voltar. Mas se você não procurar o que pedir a Deus, para ser manso e humilde de coração, isso vai te afastar de você de Deus para sempre. Porque o único pecado que coloca a gente contra Deus é o orgulho. Foi por causa do orgulho que eu disse: eu vou colocar o meu trono acima do de Deus. Perdoa a sua irmã. Não, eu sofri demais. Gease foi um que não seguia Deus com o coração arrependido. O servo de Deus rejeitou a proposta de Naamã, mas ele foi lá, pegou um bocado de riqueza lá, escondeu. Aí quando ele foi lá para perto do profeta, o profeta que deu oportunidade para ele, Deus, né? Ô Gease, de onde você veio? Não, seu servo não veio de lugar nenhum. Por causa disso, a lepra de Naamã vai pegar sobre você. Na mesma hora ficou branco como neve, todo leproso, tá vendo? Teve oportunidade, morreu com a lepra. Pessoas que teve oportunidade. Eli, pastor? Não, Eli era o sacerdote que abençoou a Ana, pastor.
mas ele não seguiu a Deus com o coração arrependido. Por isso que com a notícia ruim, o que na cadeira lá, caiu, quebrou o pescoço. Poderia ser diferente. Hófine e Finéia, seus filhos, estavam atrás da igreja só fazendo coisas que eu não posso falar aqui por causa das crianças, horríveis. Ele como pai poderia o quê? Chamar a responsabilidade, ou então tirar eles do altar. Tem pessoas que ficam chateadas com o pastor quando o pastor tira determinadas pessoas do altar. Se não tirar, vai pagar o que o preço, pastor. Está ali. Então tem que ter isso para a pessoa que cair na real. Eu já fui tirado diversas vezes do altar, no tempo do pastor Raimundo. Fiquei no banco porque eu precisava passar pelo momento de disciplina, de vergonha ali, no meio do povo, sem envergonhado. A prepotência, o orgulho estava demais ainda. Eu não estava preparado. O orgulho estava ali a todo o coração, mas Deus tratou. Eu permaneci. Aqueles foram orgulhosos, que não viu a repreensão do pastor, que dizia, não é hora. Perdeu a bênção. Poderia estar sendo usado poderosamente por Deus. Querido, vale a pena a gente abaixar a cabeça e aceitar. A princípio você pode até rejeitar, que nada, mas depois volte atrás. Seja uma pessoa que volte atrás. Como o filho que ouviu a palavra, vai lá filho, plante isso para mim. Pai, eu vou. E não foi. O outro disse, não vou não quero não. Mas depois parou e disse, eu vou. E fez. A Bíblia fala, quem foi que agradou a Deus? Aquele que disse que não ia, mas foi, mas mudou. Então tem um coração assim para com Deus, amém, querido? Tem um